São 9 membros do Conselho de Administração, sendo 5 membros independentes contratados no mercado por empresa especializada através de um caderno de competência. Só um parênteses, são 9 membros do Conselho de Administração, sendo 5 membros independentes contratados no mercado por empresa especializada através de um caderno de competência definidos pelo São Paulo Futebol Clube. Nós tivemos o cuidado de quem contrata a empresa é a diretoria e quem faz o caderno de competência é o conselho, para evitar que uma única instância de poder contrate a empresa e faça um caderno, ou seja, de repente faça lá qualquer coisa que não seja... que a gente consiga razoavelmente blindar de conflito de interesse, seja o que for, tá certo? Então, nós temos quórums de votação e aprovação dentro do Conselho de Administração que sempre resguardam o São Paulo. Existem quórums qualificados que, sem a participação dos 4 do São Paulo, não ocorrem, tá certo? Então, o pessoal do Conselho de Administração independente, sozinhos, não vão pedir a destituição do presidente do São Paulo eleito. Né? Não tem cabimento um negócio desse, né? Então, precisa, sim, ter a participação dos representantes do São Paulo. E é importante, até para democratizar a participação no Conselho de Administração, que nós mexemos na votação do Conselho Deliberativo. Cada conselheiro vota em um único conselheiro para ir para o Conselho de Administração. Hoje vota em 3, o que permite uma chapa. Aí vão sempre os 3 do mesmo pensamento político. Do jeito que a gente fez agora, você pode ter certeza que no próximo Conselho de Administração não terão 3 do mesmo pensamento político. Tá certo? Então, até isso a gente pensou. Tá certo? Olha, é importante que lá tenha também pensamentos, né, olhares, visões diferentes para o clube. Ou seja, a gente tentou o máximo possível despolitizar a questão do Conselho de Administração. Como tentamos despolitizar também a questão do compliance. Então, a ideia do Conselho de Administração é dar rumo e ritmo para o clube. Isso vai ser tão mais eficaz quanto for a assertividade na seleção dos membros do Conselho de Administração. O que nós estamos imaginando é que uma empresa contratada no mercado, existem várias, tá? Que tem reputação, expertise nesse assunto, contratada pelo São Paulo no mercado, com base num caderno de competências definida pelo São Paulo, vá selecionar 10 profissionais que, através do currículo, serão selecionados pelo Conselho Deliberativo na medida em que cumpram com aquele caderno de competências. A ideia do caderno é que ele seja por disciplina. Olha, nós queremos, para esse período trienal, lembrando que o mandato dos conselheiros de administração é de 3 anos, e lembrando que eles podem ser dispensados também, mediante algumas situações, como está previsto na proposta. Nós acreditamos que a gente precisa de um conselheiro de administração que tenha tal experiência mais na área financeira, nós queremos um conselheiro de administração que tenha tal experiência, mas mais focado em entretenimento, o outro mais voltado para tal área. Ou seja, a gente vai ter uma multidisciplinaridade dentro do conselho, um conselho plural. Hoje, da forma que é constituído o conselho de administração, fica a discricionalidade do presidente. Ele vai lá, escolhe 3 e pode ser os 3 de marketing, por exemplo, né? Nada contra o marketing, mas pode ser os 3 de marketing, pode ser os 3 médicos. Fica na mão do presidente a escolha, no caso dos independentes, né? Exatamente. O que a gente está pretendendo não é isso. O que a gente está pretendendo é ter um conjunto de independentes que vão, junto com os 4 do São Paulo, ter capacidade de pensar o São Paulo para frente, de pensar o São Paulo num planejamento, como a gente colocou no Estatuto. E a gente pensou muito se valia a pena colocar isso ou não, e a gente achou que valia nesse primeiro momento, 3 a 5 anos, e sempre ter objetivo anual. Ou seja, a gente está fazendo aquilo que normalmente se faz por aí. A gente nem ia colocar prazo, mas a gente achou que, como não temos a cultura ainda de se trabalhar com planejamento estratégico, valeria a pena dar timing para isso, né? Então, fizemos dessa maneira. Nós teríamos um conselho de administração que apresenta o planejamento,
define os grandes números, que a gente está chamando de orçamento, que é uma nomenclatura um pouco diferente do que o São Paulo tem hoje. O São Paulo chama hoje de orçamento o detalhamento da peça orçamentária, tá? E a diretoria faz o detalhamento da peça orçamentária com total autonomia, e ela que sabe onde ela vai colocar o recurso, sempre respeitando aquele orçamento definido pelo Conselho de Administração. Ou seja, é uma entidade estratégica. Vai ter controle? Vai ter controle. No aspecto financeiro, vai ter o apoio do Conselho Fiscal, que também suporta o Conselho Deliberativo, e a gente está propondo a criação de uma área interna de auditoria também, coisa que hoje a gente não tem. Tá certo? Então, é essa que é a ideia. A ideia é robustecer o sistema de controles internos do São Paulo. E esse conselho de administração, você falou das multidisciplinas ali que vocês vão buscar, mas tem algum nível de cargo que vocês vão buscar via essas empresas de headhunter? Por exemplo, eu sou especialista na empresa que eu trabalho numa multinacional. Eu poderia ser conselheiro independente de São Paulo ou não? Precisaria ter um cargo de CEO, CFO? Explica pra gente um pouquinho. Nós pusemos no estatuto que essa empresa obrigatoriamente tem que mirar executivos que tenham experiência em empresas que têm um faturamento similar ao do São Paulo e que tenham ocupado cargo C-level em empresas desse porte. Então, empresas teoricamente bilionárias, com faturamento bilionário, e a pessoa com um nível de conselheiro, um nível de C-level ali. Exato. Boa. Exato. Se tiver certificação em conselheiros de administração, hoje a gente sabe que isso virou, inclusive, uma profissão, é um bônus. Mas isso vai depender do caderno de competências que será escrito, tá certo? Aí sim, dentro do São Paulo, a gente tem conselheiros com condição de fazer um caderno de competências exigente, né? Nós temos conselheiros com essa expertise. Eu acho que nós conseguimos criar um caderno de competências. É o papo em 3 cores, o DNA da arquibancada, da política ao campo, informação é pesada, raízes fincadas, a história a gente constrói, onde o clube é pauta e o torcedor é o herói. Papo reto, análise, o DNA que colou. Nossa identidade é o escudo e o nosso valor.